Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para continuar com a nossa série sobre a escrita e a pandemia. Hoje a gente vai conversar com a historiadora Mariana Maior sobre um assunto bem interessante, que é a questão da dramaturgia no Brasil Colônia. Mariana chegou. Vou esperar ela pedir para entrar para colocá-la aqui na conversa. Está aqui. Bom dia. Olá. Oi, Paula, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem por aí? Pergunta retórica no momento, né? Mas tudo bem. É, tudo bom, assim, não tá caindo o mundo ainda, mas estamos aqui, né? Estamos vivos. Estamos vivos por hora. Obrigada por você ter vindo. E a gente vai conversar aqui hoje, estava falando sobre um assunto muito interessante, que é a questão da dramaturgia, né, do teatro, de modo geral, no Brasil Colônia. Né? Vou mostrar aqui no começo, depois mostro de novo. A Mariana fez um mestrado muito lindo sobre isso, que a gente publicou numa coleção. Eu queria começar falando com você sobre essa ideia de teatro e de dramaturgia no Brasil Colônia, né, que se convencionou dizer que o teatro começa com catequismo, né? De novo, a gente com essa ideia sempre dessa questão colonizada, né? Seria lá, sei lá, com os catequistas que teriam vindo e teriam começado teatro, portanto, dramaturgia. Queria que você comentasse isso e falasse qual é a sua proposição aí que você encontrou no seu estudo, enfim. Uhum. Bom, então bom dia para todo mundo que está chegando. Estou muito feliz de estar aqui, Paula. Muito bom, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que E para mim agradeço. sendo assim muito legal. É sempre muito bom voltar para esse trabalho, pensar. E eu tô há quase uma semana para defender a tese. Eu acho que eu não te falei isso, né? Uau, do doutorado! Ixi, Vai ser Maria. online também? Online, tudo online? Ah, Eu meu acho Deus. que sim. Tudo indica que sim. Vamos ver, né? Mas então assim é muito legal hoje assim a gente falar sobre isso. Acho que tudo parece que se fecha um pouco, se ressignifica, né? E o livro também, né? A Paula me convidou para integrar essa coleção acadêmicas, né? Que a gente lançou no passado. Então é uma felicidade dupla, viu, Paula? Bom, agora sobre essa questão do teatro no Brasil colonial, no Brasil colônia, para a gente começar a discutir esse assunto, acho que tem dois pontos que seriam interessantes angular um pouco, né? Ajustar uma lente para pensar essas questões. O primeiro diz respeito a uma expectativa nacionalista, né, que principalmente se efetivou a partir da criação do Brasil-nação, né, então século XIX, independência do Brasil, então vamos criar uma história, né, da literatura brasileira, o que seria uma literatura brasileira, o que seria um teatro brasileiro. E aí essa expectativa ela faz com que vamos então encontrar no passado quase como uma espécie de uma lógica de acontecimentos, né, causais que desembocariam, né, na criação desse teatro brasileiro. Então, tudo que foi feito aqui no território, nesse território, naquela época, inclusive, o que era considerado Brasil não chega nem perto do Brasil que é hoje, né, em termos geográficos, territoriais, né. E, então, acho que essa expectativa nacionalista, ela deixa um pouco mais tortuoso um pensamento sobre teatro no Brasil colônia. O Antônio Cândido, naquele livro Formação Classicão, né, Formação da Literatura Brasileira, ele tem uma expressão que eu acho linda, assim, além de tudo é poética, mas acho que explica um pouco uma maneira de abordar, para começar a abordar esse assunto, que ele fala que a literatura colonial ela é um ramo da literatura portuguesa. E eu acho que isso Portuguesa. vale, portuguesa, exato. Eu acho que isso vale pensar para o teatro, né? E é um pouco a partir disso que eu começo a investigação sobre essas manifestações, essas práticas no Brasil colônia. Especificamente, eu estudei o século XVIII, mas isso se aplica, né, como você falou, para outros séculos, né? Então, acho que assim, primeira coisa é se despir dessa expectativa nacionalista, de tentar encontrar, né, essa ordenação, né, uma espécie de causa e consequência de formação do teatro brasileiro. Não era nada brasileiro, né? Era um ambiente colonial, eram entrepostos comerciais
E também acho que tem um ponto interessante que é a multiplicidade e a diversidade, né, dessas práticas e do próprio território, né? Então, por exemplo, acho que para abordar esse assunto é importantíssimo entender o contexto de cada localidade, entender o momento histórico de cada localidade, né, para não cair em anacronismo. Eu vi Então, recentemente. desculpa te cortar. Então, só para entender, o que você está dizendo é, quando a gente pensa nessa questão da dramaturgia do teatro no Brasil Colônia, antes a gente tem que entender o que era esse Brasil nesse momento, que na verdade você está dizendo, eram várias localidades com questões, momentos muito diferentes entre si. É um pouco isso que você está falando. E aí você tem que estudar, na verdade, locais diferentes, né? Quando você fez o seu mestrado em Triunfo Eucarístico como forma de teatralidade no Brasil Colônia, você estudou um lugar específico, né? Que foi Minas Gerais. É disso. Então não tem essa ideia como um Brasil total até hoje, né? Na verdade, é um pouco uma ilusão. Sim, exatamente. Né? Acho que não tem essa ideia de Brasil total, acho que não tem uma ideia. É tentador cair numa idealização, numa abstração. Isso quanto formas de teatro nesse país. Tá meio ruim, Mariana. Tá. Volta de novo, você falou, é meio tentador cair numa abstração. Tá ruim. É tentador cair nessa idealização, né? Assim, de falar, o teatro brasileiro começou com as dramaturgias do Padre Anchieta. Aí É o que se fala. Aí a gente começa assim para entender o que é teatro nesse período. Tá meio ruim, Mariana. Será que. Eu vou. Espera um minutinho. Mariana tá organizando aí, tá melhorando Voltou, né? o sinal. A voz voltou. Voltou? Voltou. Agora melhorou, sim. Obrigada. Voltou. Ah, tá. Voltou. Não, mas por exemplo, essa discussão sobre o Padre Anchieta, né? O Padre Anchieta não nasceu nesse território chamado América Portuguesa, né? No momento era América Portuguesa, não era Brasil, né? Ele escreveu peças de teatro nesse território, né? Com fins específicos, no contexto específico ali no Rio de Janeiro sendo invadido, né, por franceses, então um contexto militar de guerra. Eu acho que é nesse sentido, assim, angular, primeiro recortar essa localidade, entender esse momento histórico e não cair nesse anacronismo de falar assim, então Padre Anchieta, dramaturgia nacional, primeira dramaturgia nacional. Vou dar um exemplo. Tem um dramaturgo, né, um poeta, dramaturgo baiano chamado Manuel Botelho de Oliveira. Ele é do século XVII e escreveu várias poesias e 2 peças de teatro. As 2 peças de teatro foram escritas em espanhol, né? Então, muito influenciada pelo período da unificação, né, União Ibérica, quando a Espanha assumiu, né, o trono de Portugal. Mas só para a gente, assim, é muito mais delicado, né, abordar esse assunto. E acho que por isso tem que se despir da expectativa nacionalista, localizar os fenômenos e entender quando eles aconteceram e o que estava acontecendo naquele momento, né? Eu assisti recentemente agora na quarentena, uma fala do Fernando Novaes, um professor, né, maravilhoso de história. E é muito legal que ele estava falando um pouco sobre anacronismo na discussão do Brasil Colônia. Aí ele fala assim, quando eu estava dando aula, quando eu dava aula para os meus alunos, eu sempre dizia o seguinte, que você, antes de começar a estudar objeto histórico, você tem que fazer 3 perguntas. E essas 3 perguntas têm que ser nessa ordem. Primeira pergunta, o que aconteceu? Segunda pergunta, quando aconteceu? E a terceira pergunta, onde aconteceu? Né? Aí ele falou, se você fizer na ordem contrária, você pode acabar escorregando no anacronismo. Por exemplo, é isso. Pensar o Brasil, o território brasileiro de hoje, para o território da América Portuguesa do século XVIII. Você vai, né? Por exemplo, Minas Gerais, que é a capitania que eu estudo, né? No mestrado e também no doutorado. Só um minutinho. Inclusive, o Wagner perguntou exatamente isso. Por que você escolheu Minas Gerais para esse estudo do seu mestrado? E só para a gente continuar, explica um pouquinho o que é um anacronismo, né, histórico. A gente que estuda história é um termo muito claro, mas para quem não estuda não é tão. Sim. Um anacronismo, assim, de um jeito simplificado, né? É você usar um olhar
de hoje para entender o passado a partir de conceitos da atualidade. Então, você não fazer um esforço de isso, assim, de contextualização daquele momento histórico, né? Então, incorrer nisso. Vou considerar o Brasil do século XVIII como o Brasil de hoje, esses limites territoriais de hoje, esse anacronismo, né? Ou, por exemplo, colocar uma expectativa, muito bem, uma revolta colonial dá um sentido de uma revolta independentista, né? Então, enfim, eu acho que isso dá um sentido do fim para esse momento. A gente olhar a história com olhar de hoje. com o olhar de hoje é o que a gente faz, mas assim, olhar a história sem esse filtro de entender que a gente soube o fim da história, mas naquele momento tudo estava em disputa, em discussão, né? Então, é isso. Naquele momento, a ideia de teatro ou de teatralidade estava em outros... recorria a outras categorias, a outros pressupostos, né? a outras discussões. Então, é isso. Tentar fazer um esforço de aproximação a ideias, conceitos, vivências, mentalidade da época, né? Claro, com o nosso olhar, né? Interpretação, mas ter essa aproximação, né? E aí você perguntou de Minas, né? O Wagner queria saber por que você escolheu Minas para estudar no mestrado. Sim. Bom, foi um pouco meio por acaso, mas também um tanto pessoal essa aproximação. Acho que seria legal falar um pouco como eu comecei a me aproximar desse tema, né, de teatro na colônia. Eu sou formada em artes cênicas, né? Você falou historiadora, fiquei toda feliz. Assim, mas né? Teatro, né? Não tem carteirinha mesmo, então. É verdade, é verdade. Sou historiadora do teatro, né? Então, sou formada em artes cênicas e logo no início da graduação eu comecei a estagiar numa companhia paulistana chamada Os Fofos em Cena. E a companhia estava começando um processo de criação de uma peça baseado no Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Controverso Casagrande Senzala. E eu li o Casagrande Senzala para me aproximar do processo e tal. A peça se chama Memória da Cana, né? Se chama Memória da Cana. E aí eu fiquei assim, fiquei apaixonada e meio presa aquilo, achei muito interessante. Por quê? Porque o meu sentimento foi que o que ele estava descrevendo ali, o que ele estava discutindo ali, tinha muito mais a ver com a nossa atualidade do que propriamente um passado distante, né? Então, eu via muito mais continuidade do que ruptura. E aí comecei a me aproximar da história desse período, então li outras coisas, fazer disciplina na história e tal. E cheguei no final da graduação com o desejo de continuar a pesquisa, entrar no mestrado. Fui conversar com o Sérgio de Carvalho, né, nosso orientador, e falei para o Sérgio, Sérgio, eu queria muito estudar teatro no Brasil, teatro e Brasil Colônia, estou pensando em estudar uma peça chamada Calabar, que não sei se todo mundo conhece, uma peça do Chico Buarque e do Rui Guerra, que se passa na invasão, durante a invasão holandesa, né, no século XVII, em Pernambuco. Aí o Sérgio viu que eu estava, enfim, viu que eu estava querendo estudar esse tema, mas gostava muito de história, e falou, mas Mariana, por que você não vai direto para a colônia? Por que você está querendo estudar uma peça que fala da colônia? Vai estudar a colônia. E ele que me cantou a bola das festividades coloniais. Bom, aí ele tinha acabado de voltar de Ouro Preto, e eu também tenho uma relação com Ouro Preto, assim, desde adolescente, e muitas vezes para Ouro Preto, tem uma ligação, assim. Com Minas e tal. E aí o Sérgio falou de uma festividade chamada Triunfo Eucarístico, que é a festividade que eu acho que é uma das mais famosas da colônia, mais estudadas, que aconteceu no ano de 1733, e ela é muito estudada porque foi no auge do período de mineração de Minas Gerais. A capitania foi uma capitania, por isso que a história do anacronismo volta, né? Uma capitania que se formou no final, começou a se formar no final do século XVII, com as descobertas das primeiras, né, jazidas, pedras preciosas, pelos bandeirantes e tal, e ao mesmo tempo com os metais preciosos, eles impulsionaram uma super rápida urbanização. Então, assim, imagina,
finalzinho do século XVII para 1733, sei lá, 40 e poucos anos, já existia na capitania de Minas arraiais, não eram cidades ainda, a cidade vai ser depois, né, na segunda metade do século, arraiais com nível de organização urbana, assim, super estruturados. Isso se deve pela força do dinheiro, né? Pela força da grana mesmo, assim, né? É louco porque a gente está vendo, pagando preço agora, né? Dessas Exato, questões todas, né? Você vê como a história é uma linha, né? Assim, ininterrupta, não para, né? Estamos exato. pagando preço agora, que loucura, né? Mineração é a questão de Minas Gerais ainda, né? O Estado se formou a partir disso e ainda, né, gira em torno disso. E paga as consequências disso, né? Então, enfim. E aí foi uma junção de interesse pessoal, de uma festividade já muito estudada por historiadores, mas pouco estudada pelo viés do teatro. E a tentativa era o seguinte: olhar para uma festividade sob o ponto de vista das artes cênicas, né? Isso não foi algo, vamos dizer assim, específico dessa festividade. Acho que seria legal falar um pouco sobre as festividades, assim, nesse ambiente colonial, né? Sim, eu queria te perguntar exatamente isso, que é uma festividade, para você explicar um pouco isso, e também falar aqui que esse olhar da Mariana é um olhar inédito, porque é isso que ela falou, se estuda muito na história essas questões, mas nas artes cênicas não exatamente porque a ideia é de que isso não fosse exatamente teatro, né? Então, que isso é uma festividade, e teatro seria outra coisa, dramaturgia também é outra coisa. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é uma festividade, falasse um pouco desse olhar, que eu acho que é a grande questão do seu trabalho, que é esse ineditismo de pensar de fato isso como teatro. Dizer isso é Uhum. teatro também. Sim. Bom, acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que essa ideia de grandes cerimônias públicas em centros urbanos é uma tradição da Idade Moderna, assim, da época moderna europeia. E isso, né, como fazemos parte, né, somos colônias, e colônia é parte da Europa, né, o ramo da Europa, né, eu acho que É louco pensar isso, né? Somos praticamente europeus. exato. E a dependência mútua, né, não é só uma relação de dependência nossa da Europa, mas a Europa em relação às colônias, né, totalmente dependente. Né, Super. o Estado moderno se forja a partir da exploração das colônias. Então, existia enfim, a partir do século XVI, com frequência e força, essas grandes cerimônias públicas que podiam acontecer por várias funções, por vários sentidos, assim. Então, por exemplo, o nascimento de um rei, de uma rainha, uma festa religiosa, como Corpus Christi, por exemplo, a morte de um monarca, a posse de um monarca, a entrada de um bispo em uma cidade, tudo isso era motivo para grandes celebrações públicas que, na verdade, eram reiterações de poderes políticos, né, e de legitimações de hierarquias políticas sociais. Isso na Europa. Então, existia uma tradição, desde o século XVI, Tá. né, que vai indo para a antiguidade, enfim, dos triunfos Caímos de romanos. novo aqui. O Wagner falou que já vi que o tempo será curto demais. Mariana, caiu de novo, você tem que retomar. Tá. Eu Você estava falou que falando. estava falando dessa tradição da teatralidade desses momentos e tal na Europa, né? Que isso era uma Sim, tradição europeia. sim, uma tradição europeia, e era isso que eu falei que existiam muitos sentidos nessas festividades. Por exemplo, nascimento, morte de reis, posse de reis, entrada de bispo, chegada de um diplomata num reino, uma festa religiosa, por exemplo, Corpus Christi, ou a data da morte do santo tal, ou o dia do santo tal. Tudo isso eram motivações para se fazer essas grandes celebrações públicas com funções religiosas e cívicas. Uhum. E essa tradição dessas festividades modernas que serviam, claro que o tempo da festa é um tempo de suspensão do cotidiano, né? É um tempo de festa. Mas o sentido dessa festa é eminentemente para legitimar hierarquias e poderes políticos e sociais. Isso na Europa, e isso vai ser, de alguma maneira, aclimatado, transplantado para a colônia. E aí,
dependendo do século que a gente está falando, essa adaptação é feita de maneiras, né, variadas. Padre Anchieta fazia isso, né? Trabalhava também a partir de festividades públicas, com formas múltiplas, híbridas, né? De festividades europeias, com práticas indígenas, práticas culturais indígenas, enfim, no contexto dos assentamentos jesuítas, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que você buscou, então, nessas festividades, que tem 1 milhão de questões, aí quando você fala então, né, tem questões indígenas, europeias, daria para pegar de muitos aspectos, né? Por isso que eu acho que é aí que a gente marca a sua novidade, digamos, que é ver a teatralidade nessas festividades, né? É essa que foi o seu viés, né? Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco o que é teatralidade, e, de novo, toda vez vem gente de várias áreas, a gente dá como dados nossos termos. Mas o que é exatamente teatralidade, né? E como é que você encontrou isso nessas festividades? Sim. Bom, primeiro, a ideia de teatralidade é uma ideia, um conceito do século XX no teatro, nas discussões do teatro, né? Um conceito moderno. E que ganhou fôlego a partir da segunda metade do século. O Roland Barthes, que é um, enfim, importante teórico francês das letras, literatura, ele tem um termo que resume teatralidade muito bem. Fala assim, teatralidade é tudo menos o texto. É o teatro menos o texto, né? É claro que a gente não está jogando fora essas formas das escritas, né? Mas angular o olhar, a análise de uma festividade a partir dessa ideia de teatralidade significa o quê? Mudar os pressupostos para se olhar para a história do teatro brasileiro. Eu digo isso porque, tradicionalmente, a historiografia do teatro brasileiro assume como pressuposto do que é teatro a ideia de uma instituição, um prédio teatral, construído especificamente para apresentações teatrais, e onde nesse prédio teatral vai ter a presença de um público, de um mercado, né, um mercado consumidor, um público de teatro que vai especialmente para assistir peças teatrais, peças estas escritas como uma dramaturgia clássica, assim, né, de teatro, feita por uma companhia profissional, né? Mais ou menos isso, né? Um sistema teatral, né? Acontece que essa ideia de prédio teatral, público teatral, tudo isso especificamente nessa emergência de um mercado teatral, só vai acontecer efetivamente, ou pelo menos vai começar a se construir a partir da segunda metade do século XVIII. Antes disso, não tinha prédios teatrais. Esses historiadores, com essa realidade, né, que se apresentava, falavam um pouco sobre essas manifestações, então olhavam para as festividades. Por quê? Porque nessas festividades, além de tudo, né, e aí eu vou falar um pouco sobre o que acontecia, mas elas também ocorriam apresentações de peças teatrais em tablados na praça pública. Então, o teatro, o que se falava era assim, olha, ocorriam apresentações de peças teatrais em tablados, 3 peças teatrais por festividade e tal, mas era isso, estava muito dependente da igreja, enfim, muito dependente, né, desse sistema, né, desse formato de festa pública. E pouco se estudou mesmo, efetivamente, na história do teatro. Então, acho que por isso que você fala da originalidade da pesquisa, que é o seguinte, se a gente ampliar o olhar sobre o que significa, o que pode significar teatro, é possível considerar várias dessas manifestações teatro, ou encontrar teatralidades nessas manifestações, ou encontrar formas dramatúrgicas nessas manifestações, ou, enfim, coralidades, coreografias, né? Qualidade de cor, você está falando. Sim, sim. E essa, enfim, é uma expansão da ideia de teatro. E agora, essa expansão também não foi é isso que eu estou falando, não foi algo inédito meu, né? É algo que vem sendo discutido, né? O próprio conceito de teatro tem se modificado, e também muitos antropólogos, a partir da década de 70, eles começaram a trabalhar, enfim, com análises sobre o que significa teatro, então pegar a perspectiva do teatro para ritos, enfim.
Então, acho que também tem uma junção moderna mesmo, né? De uma lente moderna, né? Uhum. Sim, quando eu digo originalidade, porque no estudo das ciências humanas, né, eu estava conversando outro dia com um cientista aqui da área de biológicas, a grande questão é o recorte, né? Quer dizer, você achar esse recorte. Então, você achou um recorte pelo viés do teatro, né? Você está falando antropólogos, historiadores, mas esse viés do teatro, que enfim, é dos primeiros. O Wagner está perguntando se tem registro disso, e acho que era bacana você dizer agora, então, o que que é exatamente essa festividade? Você falou quando ela ocorria, mas o que que ela era? Qual é a materialidade dela e como que isso chegou, né? Quais são os registros que ficaram? Sim, bom, uma festividade que ocorreram assim, centenas nesse período de mais de 300 anos de colônia, né, de colonização, e que continuaram ocorrendo no Brasil Império, e que até hoje a gente vê assim, resquícios, reminiscências, né? Então, qualquer cidade do interior pequenininha, a festa de Corpus Christi, né, tem toda uma reminiscências mesmo desse passado colonial. As próprias manifestações, por exemplo, Congada, Bumba Meu Boi, né, tem suas raízes nessas práticas coloniais. Essas festividades acontecem, né, fundamentalmente, ou por motivos cívicos, ou por motivos religiosos. Muitas vezes esses motivos se encontram, essas funções se encontram. Então, para dar um exemplo, vou falar especificamente dessa festa, né? Uma festa, a festa chamada Triunfo Eucarístico. Ela aconteceu por quê, por exemplo? Né? Isso no começo do século XVIII, em Minas Gerais. Ela aconteceu como comemoração de uma trasladação do Santíssimo Sacramento, que é um símbolo essencial da igreja, de uma igreja chamada Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, para a igreja da Matriz do Pilar, que era a igreja mais rica de Ouro Preto naquele momento. Transladação é ir de uma igreja para outra, né? Exatamente, esse caminho, né? Uhum. Então, o motivo era esse: vamos transportar o Santíssimo Sacramento de um lugar para o outro. Muito bem. Essa festa tinha um motivo religioso, mas também assume motivos políticos. Essa festa ela entra no calendário anual, assim, do arraial, enfim, do calendário religioso, na época de Corpus Christi, né, que é uma festa tradicional da Igreja Católica. E ela muda totalmente o cotidiano da cidade. Então, é mais ou menos um mês de festividades, de rearranjo urbano, um mês. Assim, essas festas duravam, sei lá, semanas. Não é uma festividade de um dia, né? Em um mês de dimensão desse cotidiano da cidade. Acho que isso é interessante falar. Então, existia todo um rearranjo cênico da cidade, né? Por exemplo, a colocação de luminárias por vários lugares da cidade, colocação de tapeçarias, tapetes nas janelas, né? Enfeitar as janelas dos sobrados das casas. Artistas mascarados, essa discussão dos mascarados também vai longe, mas mascarados saíam pelas ruas da cidade anunciando a festividade, com música, com brincadeiras cômicas. Aí acontecia a grande procissão, né? Que essa procissão, ela era uma procissão religiosa, mas não só. E aí eu acho que é interessante pensar. E que, claro, cada festividade é uma festividade, tem seus próprios sentidos, suas próprias funções, mas elas também têm uma certa unidade, assim, né? Tem recorrências nessas festividades. Então, essa procissão religiosa sempre acontecia, né? No caso, foi esse caminho de uma igreja para outra, e é uma procissão católica, feita por irmandades religiosas. Aí eu acho que também é outra questão que é muito forte no Brasil Colônia, as irmandades religiosas, que são associações leigas, né? E que em Minas era muito presente. São irmandades religiosas ligadas à igreja, mas por leigos, é isso? Não entendi direito. Sim, irmandades religiosas são associações de leigos, ou seja, pessoas que não são, enfim, não são monges ou padres, se reúnem a partir de um santo protetor, e essas pessoas se reúnem assim, a partir de afinidades mesmo, assim, grupos sociais, trabalho, localidades onde moravam na cidade, e aí cria uma associação de ajuda mútua naquele período. Ah, tá.
A Val tá falando aqui que teve essa época em que essa questão do teatral era comunitária, né? E falou também de lembrar da bisa dela falando dessas manifestações, né? Acho que é uma coisa, como você falou, que ficaram recorrentes. Sim, sim. Eu acho que tem esse sentido mesmo, assim, de uma construção coletiva, né? Uhum. E de uma teatralidade pública, urbana, acontece na rua, né? Então, assim, por exemplo, essa procissão, só para ter uma ideia, primeiro, antes de entrar os padres, entrar o Santíssimo Sacramento, antes de entrar as irmandades, vinha uma série de manifestações, aí que eu acho que é interessante pensar, e aí que o processo de colonização entra forte e violento, por exemplo, com desfiles de alegorias, carros alegóricos, né? Carros alegóricos. O Carros alegóricos, carros triunfais, né? que são E carros? O que também era um carro alegórico triunfal nessa época? era uma espécie de uma grande carroça que poderia ter uma figura humana ou ser uma construção efêmera, eles chamavam de construções efêmeras, assim, né? Então, sei lá, uma grande, enfim, imagem de madeira e tal, mas geralmente eram humanos que se colocavam ou nesses carros, nessas espécies de carroças, ou em cima de cavalos, então aí cavalos iam puxando uma espécie de uma carruagem, né? Tem uns desenhos lindos que depois dá para pegar pela internet. No livro também tem, né? Várias imagens. E Livro da Mariana. o livro e, e aí levavam enfim, essas grandes alegorias. Aí eu acho que seria interessante pensar, por exemplo, que começam as especificidades. Eu falei desses modelos europeus que foram transplantados para a colônia, mas a festa colonial era única, né? Uma festa colonial única porque tinha modos de produção específicos, então ligados às irmandades religiosas e à Câmara local, então ligado também à formação de uma elite local, uma elite administrativa local, uma elite religiosa. Todo mundo participava da cidade? Todo mundo participava, mas tinha rígidas hierarquias nessa participação. Então, acho que isso também é um ponto fundamental, né? Uhum. E, e aí, por Como que era exemplo, essa hierarquia, Mariana? Como é que se dava na festa, na sim, festividade? por exemplo, essa grande procissão acontecia. Em primeiro lugar, saíam alegorias. Então, alegoria, sei lá, dos quatro ventos, alegoria das quatro partes do mundo. Então, vinham na procissão, né, uma espécie de ordem. Aí vinham, por exemplo, 8. Eu acho que seria até legal ler um trecho, né, para as pessoas terem noção dessa linguagem, né, desse período. Por exemplo, Fique à vontade. 8 menininhos negros escravizados que dançavam uma dança africana. Ou, por exemplo, no relato assim, por exemplo, sei lá, 5 mulatinhos de gentil disposição que carregavam uma imagem X. Crianças negras escravizadas que se colocavam como pajens das grandes alegorias. Essas grandes alegorias eram representadas, por exemplo, por figuras ilustres locais. Então, a hierarquia existia, né? E a sociedade colonial aparecia na festa. Acho que isso também é interessante pensar, né? Então, o escravismo aparecia na festa. Sempre festejado, né? Festejando-se a escravidão. Sim. O militarismo aparecia na festa, né? Essa coralidade religiosa, né? Aparecia na festa, né? O peso da igreja aparecia na festa. Então, acho que é um pouco disso. E aí, só para voltar para falar um pouco do teatro, que tem vários assuntos, né? Putz, é pouco tempo. A gente pensa uma hora é muito Uma tempo, mas hora. é pouco tempo. O trabalho é muito rico, né? Fazer. Mas a ideia é ver esse conjunto a partir dessa ideia de teatralidade. Então, a procissão, né, tem toda uma dimensão coreográfica, coral, né? As próprias apresentações teatrais, né, têm as suas especificidades. Aconteciam, por exemplo, touradas, que eram muito comuns, né? Aí vem o peso dessa Horário. herança espanhola, No né? meio dessa festividade tinha. Nas praças públicas, né? Então, eles elegiam um espaço público, uma praça pública, construíam arquibancadas, construíam um tablado, ali construíam uma arena, aí acontecia a tourada, acontecia as chamadas cavalhadas, que são
teatralizações dos combates entre mouros e cristãos. Aí também vem uma dimensão histórica dos anos de invasão árabe, né, na Península Ibérica. Então, assim, são múltiplas camadas históricas, políticas, sociais e artísticas, né? Porque é uma manifestação cultural, né? A cultura tem isso, né? A cultura, ela acaba concentrando, ela acaba formalizando, né? Ou seja, nas suas formas, vários aspectos das formações sociais daquele período. Então, também a tentativa foi conectar, né? Não só pensar a parte estética dessas manifestações, mas também entender as motivações, funções, né, os discursos políticos por trás disso. Uhum. Bom, você está falando de um mundo, né? Assim, um mês, você está falando de uma, e é muito louco pensar que você está falando de uma festividade num lugar específico, né? É um Exato. universo de coisas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco melhor, então, assim, dentre todas essas questões que você está falando, onde que você, quer dizer, qual fio, digamos, que você puxou para falar isso também é teatro, dá para olhar por um lado de teatro, né? Você falou dessa questão, dessa coralidade, que dá para dizer aí que é teatro e essa questão textual, né? E o Wagner pergunta também o que sobrou disso, né? Hoje, quais são os registros, como é que você estuda esse momento? Bom, a abordagem, ela para entender o que é teatro e o que não é teatro, né? É pensar esse conjunto de manifestações como teatralizações desse processo de colonização, né? Então, assim, tudo ali tinha uma teatralização que dizia respeito àquela sociedade. A procissão, eu falei um pouco dessas hierarquias. Então, pensar, claro, a construção de uma alegoria. Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Eu acho que seria interessante ler, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Para vocês também verem, porque isso, acho que alguém perguntou, né? E eu não respondi, porque tem muita coisa. Sobre que documentos, né? Enfim. Qual é o registro, né? Como é que você estuda isso? O registro disso. E muitas dessas festas foram, um ano depois, foram publicados relatos das festividades. Relatos que tinham o intuito de publicizar a festividade, principalmente em Portugal, que era onde existia a imprensa, né? Então os relatos eram publicados em Portugal. Também tinha o objetivo de, enfim, uma espécie de um memorial dessa festividade. Então pagava-se, alguém era contratado para escrever relatos da festa. E aí também são relatos, mas a gente também tem que desconfiar desses relatos, porque também são produções literárias, né? Então eu vou, por exemplo, ler para vocês terem ideia do que está em jogo. Aqui é dessa festividade do Triunfo Eucarístico, de uma alegoria principal, que é a alegoria de Ouro Preto, né? Então, assim, vinha logo esta, em distância de 2 passos. Vestia de roupas de ouro. A gente está falando uma sociedade da mineração, né? Levava na cabeça um turbante feito de fitas de tela, tão rico que não se via nele mais que ouro e diamantes. Rematado em um precioso cocar de várias plumas. Formou-lhe o peito um bordado de ouro com tal artifício que parecia de martelo. Por todo ele se via em contínuos esplendores a luz de muitos diamantes brilhando. Só um parênteses, em 1730 tinha sido descoberto no Arraial do Tejuco, na região de Diamantina, as primeiras jazidas de diamante, né? Então tinha também essa motivação da descoberta dos diamantes. Mostrar, né? Exato. Mostrar. A ostentação. Os diamantes brilhando encravados em muitas peças de ouro. No meio do peito se viam bordadas as armas reais. Por cima do imperial, umas letras que diziam: Viva Ouro Preto. Calçava uns borzeguins do mesmo artifício e vista a imitação do peito. Levava na mão direita uma salva, dentro nela um morrozinho. Aí pensado na geografia de morro. Eu falei, mas o que é um morrozinho? Um morro. Coberto de folhas de ouro e diamantes, que significava ouro preto. Nesse relato é muito engraçado, enfim, é muito curioso,
porque é ouro para todo lado, ouro e diamante para todo lado. É de se questionar, inclusive, se realmente Da tinha tudo isso veracidade. ou não. Mas, inclusive, enfim, homens e meninos que participaram dessas procissões escravizados, negros escravizados, também vestidos de ouro. Cavalo, ouro. Assim, tudo muito ouro. Ouro e diamante. Mas, por exemplo, essa alegoria de Ouro Preto, que eu acabei de escrever uma descrição, é uma imagem super teatral, né? Então, assim, a alegoria é uma representação teatral, né? De uma ideia, de um conceito abstrato, né? Uma tentativa de representação concreta de conceito abstrato. Então, a ideia foi, assim, procurar nessas múltiplas manifestações que aconteciam na festividade, teatro, possíveis teatralidades. E entender essa festa como um complexo de teatralidades. Não é, a gente está falando de uma teatralidade possível, são múltiplas teatralidades. Então, a dimensão teatral do coro processional, a dimensão teatral de uma cavalhada, como eu falei, que é uma representação de uma batalha antiga de mouros e cristãos, a dimensão teatral de uma missa cantada em público, né? Com Fora da igreja. Fora da igreja, angelicais, velas, enfim, estandartes de santos, né? Tudo isso tem uma dimensão teatral. E tudo isso para entender que tipo de manifestação cultural e que tipo de teatro a gente tinha nesse período, né? Eu não quero ficar criticando os historiadores do século XX, assim, essa historiografia tradicional do teatro, porque eu acho que eles fizeram muito. Mas tem uma imagem assim, que se cristalizou, que foi assim, o vazio de 2 séculos, né? Como se quase nada tivesse acontecido no século XVII e XVIII. Então, uma tentativa de dar vida teatral e cultural para esse período histórico, né? Entendendo também o teatro como isso, né? Uma representações estéticas formalizadas, né? Formalizações estéticas de formações sociais daquele período, né? Então, para ter teatro também tinha que ter o público, né? E aí você está falando que era, até como falou a Val aqui, era uma questão comunitária, mas tinha uma hierarquia muito rígida, como tudo que acontecia, e acontece ainda, né? Se a gente for ver. Como é que esse público participava disso? Como é que essa hierarquia também se dava no público? De que jeito que tinha as pessoas que participavam, tinha as pessoas que viam, né? Como é que essa participação do público dentro, porque está tudo tão assim marcadinho, né? Como é que o público entrava nisso, se entrava, e como é que se dava também ver, né, isso? A gente está falando aí também de indígenas, de africanos escravizados, né? Dos europeus que estavam, quer dizer, como é que se dava esse olhar para a festa, essa participação efetiva se existia aí, né? É uma participação relativa, né? Uma festa pública. Então, por exemplo, essa procissão acontecia nas ruas da cidade. Todos poderiam ver, mas tinham lugares privilegiados, né? Essa arquibancada montada para apresentação de tourada, cavalhada, as próprias peças teatrais tinham camarotes. Já, né? Abadá, né? Exato, já tinham camarotes ali. Uau! Principalmente para a figura que representava o poder da coroa portuguesa ali, que era o governador-geral. Deu uma travadinha. Você E deu uma outras travada aqui, Mariana. autoridades políticas. Então, Tá indo e vindo neste momento. Ela tá voltando. Ixi, Mas eu tô te ouvindo. Você tá aí? Voltou. Fala de novo, você estava falando da questão da arquibancada, né? Que já tinha um lugar ali para o governador geral. Te vendo bem. Ih, Mariana saiu, eu não acredito, que tava tão maravilhoso. Acho que daqui a pouco ela volta. A Mariana está dizendo um pouco desse momento em que o público também participava, a gente fala, né, de ser algo público, mas ao mesmo tempo tinha uma hierarquização aí do público. Ela está voltando aqui. Vamos pôr de novo. Tá falando que já tinha, como é que fala isso? Já tinha arquibancada, já tinha o lugar certinho, né? A gente pensa aí, essa herança que a gente tem do carnaval, enfim, nos shows até hoje. Foi, voltou. Estava falando do lugar do governador-geral, da arquibancada, dessa participação do público, né? Sim, então é só para dizer que existia uma marcação dos espaços, né? Inclusive o espaço público é marcado por hierarquias sociais,
né? Uhum. Então, só é interessante dizer uma coisa, que essa festividade, assim como outras, esse é um dado maravilhoso da história religiosa no Brasil, existiam muitas irmandades religiosas de negros e chamavam-se, né, irmandades de pretos e pardos. Essa festividade, uma das irmandades que organizaram essa festividade, que organizou essa festividade foi a Irmandade de Negros de Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, né? Louco. E, inclusive, essa irmandade financiou a publicação do relato em Lisboa. Né? Mas como eles tinham? É, Muitas era uma contradições. irmandade de negros que tinha dinheiro para... Que era uma coisa cara, né? Imagino. Sim, sim. Aí tinham, enfim, membros, os membros eram, em sua grande maioria, escravizados ou escravizados libertos, mas tinham também patronos brancos. A Irmandade também é um assunto à parte, né? Para a gente conversar. Mas essa Irmandade, ou seja, ela teve um papel de destaque na organização da festividade. Nessa procissão principal do triunfo eucarístico, da trasladação do Santíssimo Sacramento, existia um primeiro momento de manifestações pagãs, e existia essa divisão mesmo, então, que eu falei, né? As alegorias, as danças de negros escravizados, de indígenas e tal. E depois existia a parte cristã, para fechar a procissão, né? Ou seja, os vencedores do processo de colonização. Nessa procissão religiosa final, era o desfile das irmandades e dos párocos e religiosos daquele, enfim, daquele arraial da cidade. E existia uma hierarquia das irmandades. Mesmo a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos participando da organização da festividade, ela fica entre uma das últimas irmandades a desfilar. Só para vocês terem uma noção, ou seja, o arraial todo participava, a população participava, mas cada um tinha o seu lugar. Então, também tem só um parêntese, tem uma ideia, assim, foi um pouco discutido na década de 70, alguns pesquisadores que diziam, essas festividades públicas da colônia foram os precursores do carnaval que a gente tem hoje. Mas é inevitável pensar nisso, né? Quando você está falando, veio o carnaval na minha cabeça. Eu não quis falar porque é meio anacrônico, mas dá a impressão. Exato, exato. Mas tem uma diferença fundamental que muda tudo, que o carnaval que a gente conhece, pelo menos a ideia, são uma inversão moral, uma inversão da realidade. O carnaval. E na carnaval. E na festividade o que a gente vê é a reiteração dessas hierarquias o tempo todo. Então, são sentidos distintos, né? Opostos, né? Acho que isso também é interessante pensar, né? Ou seja, pode ter algumas semelhanças estéticas, esse caráter processional dos próprios carros de triunfais, etc. Mas você vê que o sentido é totalmente diverso do carnaval, como uma inversão de hierarquias de valores, de moralidades, né? Uma espécie de suspensão completa da norma, né? E aí a reiteração da norma. É usar a festividade para reiterar a norma. Muito louco isso, né? Exato, exato. A Lila está falando aqui que estudar o Brasil Colônia parece que também ajuda a gente a descolonizar o olhar. Eu queria que o nosso olhar até para o momento atual. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Por que a gente hoje, o que nos serve estudar isso para hoje? Né? É mais vivendo esse momento que a gente está vivendo, das pessoas não darem valor para a questão do trabalho de humanas, bolsas cortadas. O que isso ajuda a gente neste momento que a gente está vivendo? Né? E só para a gente puxar o fiozinho para o nosso título, o que é exatamente que você vê com a questão da dramaturgia? Né? Se não tem esse texto escrito, se isso não ficou para a gente, o que se relaciona isso com dramaturgia? Bom, acho que primeiro, acho que tem várias possibilidades de pensar essas conexões com o presente, né? A primeira que eu acho que é fundamental diz respeito à estudabilidade, isso fica latente, mas não só essa festividade, outros fenômenos culturais da colônia, fica latente a extrema militarização e a força religiosa que está contida, que está cristalizada nessas organizações, né, culturais, estéticas. E é algo que a gente está vendo com força hoje, né? A história do Brasil, assim, militarização, força do discurso religioso,
do discurso moral religioso. Então, isso assim, isso é uma condensação, né? Vamos dizer assim, no período colonial, mas que tem desdobramentos até hoje. Outro ponto interessante para se pensar é essa estética barroca, né? A gente não fala um pouco sobre barroco, mas existe o barroco movimento cultural, artístico, forte, especialmente no período da Contra-Reforma na Europa, chega também na colônia, formas barrocas, que são formas de fausto, ostentação, múltiplas formalizações juntas. Então, assim, a gente está falando de algo muito com muitos elementos estéticos, né? Muito fausto, muito luxo. E uma estética de efeito, né? São efeitos, uma estética de apelo sensorial e de efeito. E eu acho que isso fez muito. Isso é presente em todo esse período colonial, essa estética barroca do efeito. Isso vai se. Olha, eu estou estudando agora coisas do século XIX, isso continua no século XIX. E eu acho interessante isso, assim, pensar essa estética dos efeitos como um pouco uma recorrência no teatro brasileiro, assim, uma dificuldade de formalização do drama, da forma dialogada, né? Onde predomina efeito, apelo sensorial, grandes imagens com múltiplos significados e uma dificuldade da forma dialógica. Acho que isso diz um pouco da nossa sociedade. É claro que aí também entram outras discussões sobre teatro contemporâneo, teatro, enfim, moderno, pós-moderno. Ah, não. Vocês estão me vendo? Eu tô te ouvindo. Importa mais. Pode ir falando que a gente está ouvindo. Tá bom. Voltou. Agora não estou mais ouvindo. Poxa vida. A gente não está te ouvindo, Mariana. É ruim o... Fala alguma coisa. Não estamos te ouvindo. Poxa vida. Temos 8 minutos. Um assunto tão bacana. Acho que você vai ter que sair de novo. Mariana vai ter que sair outra vez e voltar o momento. É a nossa possibilidade de conversa, né? Temos que ter um pouquinho de paciência. Vamos lá para. Está falando de uma coisa muito interessante, que é como é que a gente pode, né, justificar, digamos, o interesse hoje nesse assunto tão remoto no tempo. Voltou. Voltei. Né? Agora para ficar, espera. Mas eu acho também interessante, enfim, só para falar dessas conexões com o presente. Então, tem conexões. E aí, é muito latente, assim, como eu estava falando, por exemplo, dessa festividade religiosa, a presença de elementos estruturantes da colônia, que é a força do escravismo. Então, a participação dessas mulheres e homens negros escravizados na festa, de indígenas na festa, de forma rebaixada, né? Inclusive na descrição é super pejorativa, acho que isso fica evidente. Então, você enxerga ali vivo, né, elementos estruturantes da nossa sociedade. Escravismo, militarização, religiosidade extrema, e tudo isso coroado, né, com ouro, né? Ou seja, o motivo maior disso é a extração mineral, essa exploração de metais e pedras preciosas, que no fundo tem aquele texto clássico do Caio Prado, né, o sentido da colonização, mas eu acho que isso é muito forte, né? E é evidente isso, né? Então, Caio Prado Júnior, né? Então, acho que também tem isso, sentidos, e também tem essa questão estética, que eu acho que é interessante, que precisa ser melhor investigada, né? Essas permanências e esse apelo barroco, assim, que está presente nessa estética contemporânea, assim, e um pouco essa dificuldade da forma dialógica. No meu doutorado agora, eu discorro um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade da tragédia, dificuldade do drama. Aí são outras discussões, acho que é muito assunto, Paula. Que bom, né? A gente ainda tem uns 6 minutinhos aí, né?
Quando você fala dessa questão da dificuldade dialógica, seria essa dificuldade de diálogo, né? Então, são festividades onde o diálogo não acontece, é um pouco isso que você está falando, né? Ele é hierarquizado, cada um no seu quadrado. Vou usar o termo rebaixadíssimo aqui, tudo bem. Sim, sim. Cada um no seu espaço, e não há um diálogo efetivo entre eles, né? Isso também vai se dar um pouco na forma dessa festividade, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. E também o fato de que toda essa ostentação de ouro, não sei o que, se dava em ruas esburacadas, né? Sem obviamente, aquela época não tinha, o esgoto era céu aberto. Tem os relatos, né, ainda no século XIX, de como tudo isso tinha um fedor muito grande, tinha muita sujeira, era um lugar. Então, acho que podia falar um pouco também dessa dicotomia entre todo esse Sim. fausto do ouro, não sei o que, passando em locais, né, assim, com esgoto, enfim. Fala um pouco sobre isso. Bom, acho que primeiro falar da questão da forma dialógica, né? Isso, aí um debate seu, né, Paula, também, né? De dramaturgia e da ideia do drama, né? Porque você pega uma manifestação como essa, você fala assim, tinham também apresentações teatrais. Eu acho que é interessante comentar isso. Até meados do século XVIII, a grande influência de dramaturgia era a dramaturgia espanhola, do século de ouro espanhol. Inclusive, não tem relatos disso, mas não se sabe exatamente o que era feito em espanhol, o que era feito em português, né? Enfim, mas são eu falei do Manuel Botelho de Oliveira, né? Escrevi em espanhol, enfim, tem essas discussões também. Mas, ou seja, é uma peça de uma comédia de capa e espada, de cavaleiros, damas, disputa de duelos, né, entre cavaleiros, e tem as figuras dos criados cômicos e tal. Você fala assim, ali tem drama, né, escrito, né, tem os diálogos escritos, né. Mas a gente pensando no drama como a ideia de relação entre dois indivíduos com potência de ação e escolha, né, a ideia de indivíduo, inclusive, né. Então, e a ideia enfim, de conflito de vontade, de embate de vontades, né? Isso, quando você vê uma forma dessa festa, uma forma tão hierarquizada, tão militarizada, né? Com discursos únicos, não tinha essa possibilidade de embate de vontade, de discursos múltiplos ali, não existia, né? A festa era totalmente... a forma era imposta, né? Tinha uma imposição formal, né? Claro que você pode falar assim, mas tem especificidades, tem invenções, particularidades, claro, mas tem uma imposição formal. Isso depois nas casas da ópera, essa questão da forma dialógica, também fica evidente, porque o que vai ter força no Brasil no final do século XVIII é a forma operística fragmentada, ligada à estética barroca dos efeitos, e a comédia. E a comédia também de efeitos acrobáticos. Então, eu acho que é uma grande questão do teatro brasileiro. Muita gente fala sobre isso, mas é algo que vem dessas estruturas sociais violentas, né, da sociedade colonial, mas uma dificuldade de realização da forma dialógica, né? É basicamente isso, né? A gente está acabando. Queria que você só comentasse um pouco essa questão da ostentação nesse ambiente, rapidinho. A gente tem uma hora que agora não dá para nada com a Mariana aqui. Não deu para nada. A gente só começou. Brincadeira, foi muito bom. A questão desse contraste do ouro, assim, é evidente, né? É um contraste que também, acho que de alguma maneira, diz sobre essa sociedade, né? Uma sociedade muito rica e muito pobre, assim, muito miserável. Tem os relatos que você falou, né? Tem um relato maravilhoso, eu poderia ter separado aqui, mas da quantidade de porcos e animais e galinhas que andavam pelas ruas da cidade, essa coisa que você falou do esgoto a céu aberto. Então, uma espécie de uma miséria de organização urbana, né? Uma falta de organização urbana, muita discrepância. Paulo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, querida. Meu Deus, que difícil. Bom, é isso, né? Eu acho que essa é a questão que fica. Eu acho que essa é uma imagem boa para a gente terminar a questão da grande discrepância da sociedade brasileira, que nesse momento que a gente está vivendo é escancarada na nossa cara e que vem desde essa época, né? Eu acho que a gente não te ouve mais. Dá para falar alguma coisa, né? Acho que não. Bom, foi maravilhoso.
Eucarístico como forma de teatralidade no Brasil, Colônia. Ela, segundos, eu agradeço super vocês terem vindo. É da editora Desconcertos, dá para vocês acharem pelo site, falarem com a Mariana. Obrigada por vocês terem vindo. Agradeço muito a Mariana que já saiu. Amanhã às 11 da manhã estou aqui de volta para falar com o Rafael Vogt Maia Rosa sobre artes plásticas.